Olá pessoal, beleza? Hoje nós estaremos vendo aqui um pouco mais sobre a função print do Python, para que a gente possa entender um pouco mais como fazer uso desse recurso, né, que é disponibilizado na linguagem de programação Python e vamos, vamos entender um pouco mais sobre como utilizar, como que a gente deve aplicar, né, essa função utilizando a linguagem de programação Python. E para que a gente possa entender como que funciona, a gente vai estar utilizando aqui um recurso aqui do Python, né, uma ferramenta chamada Idle. Se vocês entrarem aí no menu iniciar e pesquisar por Idle, vai aparecer aqui. É só abrir. E aqui a gente vai, através dessa ferramenta, entender na prática como que funciona as diversas formas de se utilizar a função print do Python. Vamos esperar abrir aqui. Beleza, abriu. Então, a primeira coisa que nós vamos ver aqui é o uso da função na sua forma de se declarar. Toda função, para que ela seja declarada aqui, é necessário passar aqui o nome da função e abrir aqui parênteses, né, para que a gente possa passar dentro desses parênteses aqui os parâmetros dessa função. Então a gente digita o nome da função e digita aqui o parênteses para que a gente coloque aqui os parâmetros dessa função. E aí, a função print ela tem como objetivo printar resultados na tela com base nos parâmetros que a gente informar aqui dentro da função. Eu vou colocar aqui um parâmetro de mensagem aqui dentro da, da função para que a gente possa entender. Por exemplo, Olá Mundo, o famoso Olá Mundo. Para que eu consiga printar uma mensagem de texto usando a função print, eu preciso colocar entre aspas. Então, eu coloquei aqui a mensagem Olá Mundo, entre aspas simples, para que a gente consiga obter o resultado aqui dessa função. Então, se eu der um Enter aqui, ele vai printar aqui para mim a mensagem Olá Mundo. Uma outra forma que a gente pode utilizar também mensagens no Python utilizando a função print, é utilizando aqui com aspas duplas. Então, se eu colocar aqui a mesma mensagem utilizando aqui aspas duplas, eu também vou obter aqui o resultado com sucesso e sem nenhum tipo de erro. Agora vamos provocar aqui um erro para poder a gente entender quais são os momentos em que a gente pode obter erros aqui no Python, usando a função print. Eu digito aqui Olá Mundo e coloco apenas uma aspa aqui aberta, tá vendo? E aí eu vou dar um Enter. Quando eu der um Enter, ele dá um erro, ele diz que o input que eu fiz aqui está incompleto. Por que ele está incompleto? Porque eu passei apenas uma aspa. Então, é muito importante tomar cuidado quando nós formos digitar essa função, ter o cuidado de colocar, né, exatamente todos os parâmetros necessários para que a gente não venha obter erro na hora de fazer o uso aqui dessa função. Tá? Da mesma forma, se eu colocasse aqui print, uma aspas duplas, colocando só apenas abrindo a aspa e não fechando ela, eu iria obter também o mesmo erro. Ok? Então, é muito importante entender que para que eu consiga utilizar a função print sem ter nenhum erro na hora de buscar ali o resultado, é colocar ali os parâmetros corretamente. Agora eu poderia também fazer aqui o print de valores numéricos. No exemplo acima eu mostrei ali a função printando mensagens de texto, mas eu poderia também fazer aqui o print de valores numéricos. Por exemplo, 10. Quando eu dou um Enter aqui, ele printa o valor 10. Eu também poderia, através de valores numéricos, fazer aqui a impressão de múltiplos valores numéricos. Por exemplo, 10, 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente, separando cada um dos valores por vírgula para que o Python possa entender que eu estou fazendo aqui a distinção de valores e separando por vírgula. Se eu der um Enter, ele vai retornar aqui conforme o esperado. Uma outra forma que a gente pode utilizar também o print aqui é fazer somas, né? Fazer aqui cálculos através do print. Por exemplo,
Se eu quiser saber quanto que é 10 mais 10, aqui, através do print, se eu colocar 10 mais 10 e der um Enter, ele vai retornar exatamente a soma de 10 mais 10. E isso de forma ilimitada, tá? Se eu colocar aqui print e fizer aqui um valor de 10 mais 20 mais 30, ele vai retornar aqui exatamente o valor, aqui o resultado da soma desses três valores numéricos que eu coloquei aqui dentro do print, ok? E aí eu poderia utilizar, né, outros cálculos matemáticos aqui, como por exemplo 2 multiplicado por 10 e dar um Enter, ele vai retornar aqui o valor. Ou então poderia colocar aqui 9 menos 3, ele também vai retornar aqui para mim o valor exato desse cálculo aqui que eu acabei de fazer. Agora vamos evoluir um pouco mais isso e vamos tentar fazer aqui uma outra impressão aqui através do print. Eu poderia muito bem também fazer aqui uma junção de valores. Por exemplo, eu poderia colocar aqui um texto, uma mensagem chamada: o nome desse rapaz é... dois pontos. E aí eu poderia colocar aqui uma, um, um valor aqui para poder concatenar dois textos. E aí eu colocaria aqui o sinal de mais para poder concatenar com um segundo texto e informar aqui que o nome do rapaz é Maicon, por exemplo. Tá? Fazendo isso, eu vou estar fazendo a junção aqui de dois textos que podem ser distintos ou não. E quando eu der um Enter aqui, ele vai me retornar aqui exatamente o valor esperado. Ele vai retornar a primeira mensagem, nessa primeira parte aqui, e também vai retornar uma outra mensagem nessa segunda parte aqui. Então, eu estou fazendo aqui, concatenando duas mensagens específicas aqui. Tá? Agora, se eu quisesse concatenar um valor de texto, né, uma mensagem com um valor numérico, como que ficaria? Eu teria que fazer aqui print, e aí eu vou informar aqui exatamente o seguinte: nome, ou melhor, eu vou colocar aqui idade, tá? Para a gente poder concatenar com valor numérico. Idade. E aí, vou tentar concatenar esse valor numérico com um valor, essa mensagem com um valor numérico, tá? Utilizando o sinal de mais. Se eu der um Enter aqui, ele deu um erro aqui. Por que que ele deu um erro? Porque o Python ele não aceita concatenar uma mensagem com o valor numérico utilizando o sinal de mais. Para mim conseguir fazer essa função executar com sucesso e retornar os valores esperados, eu preciso passar aqui o parâmetro, né, da mensagem, como eu havia colocado ali em cima, idade, fecha aspas. E para mim concatenar essa mensagem com o valor numérico, eu preciso usar a vírgula. Por quê? Porque em algumas situações o Python ele tem aí essa regra, né, de utilizar o sinal de mais ou então a vírgula. E nesse caso aqui, na hora de fazer a junção de uma mensagem de texto com um valor numérico, nós utilizamos aqui a vírgula para que o Python entenda que eu estou usando ali para concatenar um valor de mensagem, é um texto, né, uma mensagem, e fazendo a junção dessa mensagem com o valor numérico. Aí quando eu dou um Enter aqui, ele executa com sucesso. Ok? Então, vamos evoluir um pouco mais isso, entender um pouco mais a fundo uma outra forma que a gente poderia utilizar aqui o print. Só que agora a gente vai utilizar aqui variáveis para conseguir utilizar essas variáveis e passar essas variáveis como parâmetro para dentro da nossa função print e também obter resultados ali de impressão através dessas variáveis. O que são variáveis? Variáveis são memórias que nós criamos aqui para armazenar informações e valores que a gente vai utilizar em algum momento que nós estivermos utilizando a função print. Vamos fazer aqui na prática para que a gente possa entender um pouco mais. Por exemplo, eu vou colocar aqui,
Vou criar uma variável chamada nome. Vou utilizar aqui um operador de atribuição, que é o sinal de igual. E vou passar aqui o nome Maicon. Então, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou dizendo o seguinte, eu estou criando uma variável chamada nome e estou atribuindo como valor para dentro dessa variável a mensagem, o texto Maicon. Agora, vamos criar uma outra variável aqui chamada idade. E vamos passar para dentro dessa variável o valor 28, para informar a idade. Vamos também criar uma outra variável chamada altura. E vamos passar aqui um valor que nós chamamos de esse tipo de variável aqui como float, porque o valor que ela está recebendo aqui, essa variável, é um valor que possui números decimais. Tá? Então, mais para frente a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Então, eu tenho aqui três variáveis, ok? Agora, como que essas três variáveis elas iriam se encaixar aqui dentro da nossa função print para a gente utilizar essas variáveis e os respectivos valores de cada uma delas? Vamos imaginar que eu quero aqui printar uma frase. E nessa frase eu vou dizer o seguinte, o meu nome é... Ao invés de eu colocar aqui o meu nome é Maicon diretamente aqui, eu vou utilizar essa variável aqui para conseguir fazer essa impressão usando a variável. Então, eu vou utilizar aqui o sinal de mais para poder concatenar com um texto. E aí eu vou chamar a variável nome aqui para conseguir utilizar o valor que está dentro dessa variável, que é Maicon, ok? Vou passar aqui o sinal de mais novamente para poder concatenar, para dar continuidade aqui na impressão do texto. E vou continuar aqui o texto. Ó. Vou digitar aqui, né? Meu nome é Maicon, tenho... E aí eu quero informar aqui, tenho 28 anos de idade. Como o valor 28 eu não vou passar diretamente aqui, eu vou utilizar aqui a variável idade que possui o valor 28, o que eu vou fazer aqui? Eu vou vir aqui, vou colocar mais uma vez aqui uma aspas para poder fazer aqui a separação entre mensagem e valor numérico. Vou colocar uma vírgula, porque se eu colocar sinal de mais ele não vai funcionar, porque eu não consigo concatenar uma mensagem com valor numérico utilizando o sinal de mais e vou chamar aqui a variável idade, ok? Vou colocar aqui a vírgula novamente, porque aqui eu vou dar continuidade no texto que eu estou digitando. Então, tenho 28 anos de idade. Vou colocar a vírgula aqui de novo e vamos continuar aqui com o texto. Então, o meu nome é Maicon, tenho 28 anos de idade e aí eu vou ter que colocar aqui, vou fazer o seguinte aqui, eu vou colocar diretamente aqui dentro, e a minha, vamos fazer assim, ó, e a minha altura é, e aí eu vou utilizar aqui a vírgula novamente, vou chamar aqui a variável altura, que possui exatamente a altura que eu quero, e aí dessa forma a gente consegue concluir aqui a nossa impressão. Então vai ficar assim, o meu nome é Maicon, tenho 28 anos de idade e a minha altura é 1,89 m, ok? Vamos dar um Enter aqui para saber os resultados, se vai dar certo ou não? Olha só como é que ficou. O meu nome é Maico, tenho 28 anos de idade e a minha altura é 1,89. Então, dessa forma, a gente conseguiu utilizar aqui mais uma vez, né, o print, só que agora utilizando variáveis com valores já pré-determinados dentro dela. Beleza? Então, essas são algumas das formas aqui para estar utilizando, né, a ferramenta, né, o Python, a função print, e dessa forma a gente consegue aí fazer essas manipulações de textos, de valores numéricos, para que a gente consiga obter os resultados esperados. Beleza? Valeu e até a próxima.